finalmente chegou aos cinemas Logan, talvez o último filme de Hugh Jackman como Wolverine. Você acredita nisso, Jandir? Eu acredito, PH. Eu acredito. E só pra avisar pra você, você não está vendo nenhuma tarja vermelha aqui, então é sem spoiler, está tranquilo. Exatamente. Mas já tem um videozinho aqui, você pode olhar aqui pela casca do YouTube, você pode encontrar um vídeo com spoiler. Lá, spoiler até dá uma dor. E você que gosta de spoiler? Logan voltou aos cinemas, finalmente, o nosso Wolverine, pra finalizar essa história maravilhosa desse personagem maravilhoso. 17 anos. É muito tempo, gente. É muito 17 tempo. anos. Você lembra, pegar quando você tinha 17 anos? Metade da 17 minha anos vida. atrás. Metade da minha vida. Você tinha cabelo. Não fala isso, cara. Vai falar de velhice, assim, a gente tá falando de velhice, é um dos temas do filme, né? Sim. O Logan, ele tá meio que cuidando agora, como se fosse um filho cuidando do pai do professor X, o professor Xavier. Muita gente tá falando da estética do filme, de ser western e tal. Pra mim, de cara, a melhor coisa do filme é a relação do Xavier com o Logan e do Logan com a X-23, né? O interessante é que esse filme funciona como um filme solo do Sim. Wolverine, né? Talvez no primeiro filme, a gente tem mais Logan do que Wolverine Sim. e tal, tem um pouco de Arma X, mas talvez pela primeira vez o Wolverine tá por trás do Logan, assim. É o Logan que tá segurando o Wolverine e não o contrário, como geralmente acontece. Com certeza, e é aquele filme de despedida, né, cara? Eu nunca me dei bem com despedida, sabe, PH? Eu sempre tive problemas com isso. E assim, quando eu vejo franquias que eu sou apaixonado, terminando assim a sua saga, sabe? O seu universo. Eu fico triste. Eu fico muito triste. Eu lembro quando acabou Senhor dos Anéis, sabe? Eu fiquei muito triste. A trilogia, né? Quando voltou com Hobbit. Tem aquela empolgação, depois tem aquela tristeza também, né? Mas pelo menos o Senhor dos Anéis entrega 3 finais. Aqui não. Aqui o Logan é um filme mais reto, mais simples. Eu diria que até mais simples do que eu esperava antes. Outra qualidade do filme é ele conseguir ir em vários estilos, mas no final ele meio que escolhe o estilo dele e vai muito simples, né? A trilha sonora, por exemplo, a gente fala muito, filme de herói, filme de herói. Esse não é um filme de herói. Sim. Não temos aqui um filme de herói. A trilha sonora é extremamente seca, direta, em alguns momentos até silenciosa. Se eu não me engano, na primeira ação da X-23, lá uma das primeiras ações da menina, sequer tem música. Uma introdução boa foi da X-23, né, cara? Ela trouxe esse vigor que falta pro Logan, né? O Logan já está sem vigor, né? Sem a estamina, né? Sim. E agora tem essa personagem, essa X-23, que é uma criança que passou pelos mesmos procedimentos que o Wolverine passou, né? Então você vê essa dualidade do cara tendo que cuidar de uma personagem que é igual a ele, né? Inclusive temperamento, né? Total, ela é praticamente um carcaju também, né? Exato. Ela tem um lado animalesco dela muito aflorado. E aí o casting da personagemzinha, né? Da atrizinha, melhor dizendo, foi perfeito, assim. Perfeito. Ela não é uma boa atriz. Na verdade, não dá nem pra julgar. Ela tem expressões fortes, mas ela não força a expressão. O rosto dela já é muito marcado. Exatamente. Então é interessante ver esse papel dessa personagem, né? Que traz essa dualidade. Lembrei muito do jogo The Last of Us. Sim, que mostra o Joel com a Ellie, né? Obviamente lá a Ellie é bem mais participativa. A Ellie é bem mais boca suja, assim, sabe? A X-23 ela é mais contida, né? Sim. Só que bem mais violenta, né? Ela é uma arma, né? E aí remonta, inclusive, à origem do Wolverine, que era o Arma X, né? Fabricado, literalmente fabricado lá no Canadá e etc. Outra coisa que eu gosto muito nesse filme é como, tu falou de Last of Us, né? É como em determinado momento ele assume um road movie. Exato. Ele passa a ser um road movie. E ele mescla, né? Ele mescla o road movie, ele mescla com o Velho Oeste, né? Com o Faroeste. Tem muita sátira, né? Com os brutos também amam. Os brutos também amam, sabe? O Shane. Exato. Fantástico Shane aí. Inclusive, as falas dos personagens do filme combinam com o roteiro que tá sendo rolado aí. Não só as falas, Juras. A interação é quase a mesma. A gente tem um adulto, né? Um cowboy, já até um cowboy mais resignado, e uma criança. E ele meio que ensina pra essa criança o que é a violência, o que é aquele dia a dia, como lidar com aquele dia a dia, com a morte, com o homicídio e tudo mais. É uma das frases que é utilizada no filme. Lá, a gente também tem um menino ensinando o cowboy um pouco da pureza. Sim, que é o que tem no Logan, só que a gente não tem tanto lance da pureza. Talvez dos três, a cena, o mais puro ainda seja a X-23, mas ainda assim ela é muito, muito, digamos assim, errada em certos pontos. Mas o que é curioso é porque essa personagem ela já é violenta, entendeu? Desde a infância, desde quando era criança, diferente do Logan, né? O Logan não teve essa violência quando criança. Na origem dele, né? Na origem dele a origem não teve, que inclusive é contada aqui, ó, nesse quadrinho aqui, que não é
o quadrinho utilizado no filme Wolverine Origem, né? Sim. Simplesmente não é. Esse quadrinho aqui tem um pouco da origem, não é canônico, é canônico, mas não é da linha natural, né? Tivemos muitos filmes desse universo, né? A primeira trilogia, nós tivemos a Primeira Classe, né? Tivemos os 3 filmes do Wolverine, são 9 filmes 9. do universo X-Men. Pegando a trilogia do Wolverine especificamente, tivemos lá o X-Men Origins, que foi muito aquém do esperado, né? Com aquele Deadpool nada a ver, né? E é bizarro. Tivemos o Imortal, que tem toda uma recuperada. Que morre no final, esse. Morre no final. O terceiro ato desse filme é deplorável. O filme morre no final. O filme total, é horrível. Não, Wolverine morre. É horrível. O filme é simplesmente ridículo. Ele tem momentos interessantes, sabe? Acho que tem algumas coisas que não são de todo ruim. Inclusive o próprio diretor, né? O James Mangold, ele é o cara do... Ele voltou, né? Mangold, né? Mangold. Ele já tem nome de faroeste. De faroeste. Mangold. James Mangold. Né? E aí ele volta pra esse Logan, trazendo uma nova roupagem. Sim. Um filme pra adultos, né? Herdando aí do Deadpool, né? Com certeza. Uma herança do Deadpool, uma herança muito boa do Deadpool. Eu acho que esse filme necessariamente não utiliza muito como deveria utilizar. Ele é mais gore do que o Deadpool, que apela um pouco mais pro lado sexual, até no lance das piadas, né? Esse é o gore, ele utiliza a violência, né? Você vê de longe, pô, é o Mel Gibson que tá dirigindo. Mas é característica do próprio personagem, né? Assim, que a gente não via. Nem todo filme de super-herói precisa ser 18 anos, entendeu? Assim, o Vingadores não precisa ser 18 anos. De forma alguma. Mas o Wolverine, especificamente, principalmente essa história, o de Logan, precisava disso, sabe? Inclusive, eu sempre gostei muito do jogo do X-Men Origins, Wolverine, que ele tem uma abertura que mostra o que é o personagem, sabe? Eu nunca vi isso no cinema. Eu vi no Logan. Ele bufando. Eu vi no Logan na X-23. Não é um filme perfeito, né? Muita gente tá pintando como um filme perfeito, altas notas e tudo. Eu não acho um filme perfeito. É um filme bem acima da média, obviamente. Muito. Do universo X-Men é um dos melhores. Em termos de quadrinhos, é acima da média. Sim, em termos de X-Men, é um dos melhores. Do Wolverine, com certeza, é o melhor da trilogia do Wolverine, sabe? Mas nem precisa comparar. Mas aí até também, porque os outros, né? Se eles entregassem um Nyan Cat, já era. Sim. Vilão, sabe? O vilão, ele sempre tem algum problema na Marvel. Não sei o que diabo é isso, sabe? Eu não tenho... Te contar, eu não tenho problema com o vilão desse filme. Não tenho problema com o vilão, assim. Os vilões não são bem explorados. Tem, sim, mais de um vilão. Não é spoiler, pelo amor de Deus. É o mínimo que a gente se espera, né? Eu acho que é a escolha do vilão. Tá. Sim, a escolha da temática do vilão. É como trazer esse cara. Se não vai explorar, poxa, é um filme sobre o Logan. Eu acho que tem 3 pessoas muito bem exploradas. O Logan, X-23 e o próprio Professor Xavier. O meu problema é a distância do que é bom do filme e do que é ruim. Ele parece que não tem coisas mais ou menos. O que é bom é extremamente bom. Concordo. O que é ruim é também extremamente ruim, sabe? É muito piegas algumas coisas. Eu acho que filme de super-herói, ele não necessariamente ele precisa ser uma reviravolta. Não. Meu Deus, que vilão! Não. Ai, que quebrou tudo. Não é isso, sabe? Não. Só que é aquele típico vilão que ele tem uma deixa no meio do filme que tu fala assim, matei o filme, sabe? Que tu mata o filme, sabe? Pois é, quando aparece, pra mim fica todo previsível. Eu acho que esse é um dos grandes problemas do Logan. Mas não venham de hate. É um filmaço. E é o que eu falei. Se a gente se apegar ao que é bom... Cara, o que é bom é o quê? 80% do filme? Sim. 90% do filme? 90% do filme, 90% do filme, ele não é bom médio. Sim. É bonzinho. Não, é bom demais. É bom astronômico. Acabou o filme. Olhos lacrimejando. Tem uma cena final... emblemática. Apoteótica. Você vai lembrar pra sempre. Vai assistir no cinema e vai dizer assim... Nunca mais vou esquecer. Tô arrepiado, ó. Eu também. Eu nunca mais vou esquecer essa cena. Pra sabe mim, assim? Acho que eu já falei de muitas qualidades. Uma das melhores coisas é justamente isso. Ele tem cenas muito boas. Sim. Linhas fantásticas. O Professor Xavier tem 2 falas que dá pra guardar pro resto da nossa vida. Verdade. Isso é demais. Se isso realmente for uma despedida do personagem, como o Hugh Jackman tá falando... Que bela despedida. Muito obrigado, Hugh Jackman. James Mangold. Por ter acreditado nesse projeto, sabe? De, cara, vamos entregar um filme definitivo do Wolverine, sabe? Assim, que as pessoas estão precisando. Porque X-Men, a franquia X-Men, as pessoas às vezes falam muito mal,
Mas elas têm muitos filmaços, sabe? O X-Men 1 e 2, o X-Men Primeira Classe, o Dia do Futuro Esquecido eu gosto muito, sabe? A gente tem agora um Wolverine, então a gente pode dizer que mais de 50% dessa franquia, ela é acima da média, Total. sabe? Aqui tem uma figura de linguagem linda. Pela primeira vez, o Logan tá segurando o Wolverine. Dentro dele. Exato. Pela primeira vez, é de dentro pra fora. Isso é demais, assim. Jurandir, o Brasil gosta de nota. Vamos dar notinha pra Wolverine? Pra Logan. Wolverine não, Logan. Notinha, Vamos. notinha. 0 a 10, 0 a PH. 10, 0 a 10. Eu fico com 8,5. 8,5. 8,5, excelente 8,5. nota. Eu fico nota 9, PH. Filho, Gostei muito do filme. Desse universo dos X-Men, assim, eu acho que é uma nota que representa muito, sabe? O Concordo. 9º filme e você chegar com a nota 9, acho que é supimpa, um filme que funciona em todos os aspectos, como a gente já falou. Concordo, Jurandir Filho. E você, dê a sua nota aqui embaixo. Deixa um comentário. Eu acho que o filme merece 20. Aí deixa a sua opinião e seja carinhoso com a gente, com todo mundo que estiver comentando. Exatamente. E se você quiser acompanhar nosso vídeo com spoilers, dá uma clicada por aqui, na cabeça do PH. Puf. Spoilers. Tchau, gente. Tchau. Vambora. Um carcaju também, né? Exato. Ela tem um exato. lado animalesco dela muito aflorado. E aí o casting da personagemzinha, né, da atrizinha, melhor dizendo, foi perfeito, assim. Perfeito. Ela não é uma boa atriz. Na verdade, não dá nem pra julgar. Ela tem expressões fortes, mas ela não força a expressão. O rosto dela já é muito marcado. Exatamente. Então é interessante ver esse papel dessa personagem, né, que traz essa dualidade. Lembrei muito do jogo The Last of Us, Sim, que é sim, que mostra o Joel com a Ellie, né? Obviamente lá ela é bem mais participativa. A Ellie é bem mais boca suja, assim, Sim, sabe? A X-23 ela é mais contida, né? Sim. Só que bem mais violenta, né? Ela é uma arma, né? E aí remonta, inclusive, à origem do Wolverine, Sim. que era o arma. A trilha sonora, por exemplo, a gente fala muito, filme de herói, filme de herói. Esse não é um filme de herói. Sim. Não temos aqui um filme de herói. A trilha sonora é extremamente seca, direta, em alguns momentos até silenciosa. Se eu não me engano, na primeira ação da X-23, lá das primeiras ações da menina, sequer tem música. Uma introdução boa foi da X-23, né, cara? Ela trouxe esse vigor que falta pro Logan, né? O Logan já está sem vigor, né? Sem a estamina, né? Sim. E agora tem essa personagem, essa X-23, que é uma criança que passou pelos mesmos procedimentos que o Wolverine passou, né? Então você vê essa dualidade do cara tendo que cuidar de uma personagem que é igual a ele, né? Inclusive Sim. temperamento, né? Total, ela é praticamente... Finalmente chegou aos cinemas Logan, talvez o último filme de Hugh Jackman como Wolverine. Você acredita nisso, gente? Eu acredito, PH. Eu acredito. E só pra avisar pra você, você não está vendo nenhuma tarja vermelha aqui, então é sem spoiler, está tranquilo. Exatamente. Mas já tem um videozinho aqui, você pode olhar aqui pela casca do YouTube, você pode encontrar um vídeo com spoiler. Lá, spoiler até dá uma dor. E você que gosta de spoiler. Logan voltou aos cinemas, finalmente, o nosso Wolverine, pra finalizar essa história maravilhosa desse personagem maravilhoso. 17 anos. É muito tempo, gente. É muito 17 tempo. anos. Você lembra, PH, como você... do Wolverine e não o contrário, como geralmente acontece. Com certeza. E é aquele filme de despedida, né, cara? Eu nunca me dei bem com despedida, sabe, PH? Eu sempre tive problemas com isso. E, assim, quando eu vejo franquias Aham. que eu sou apaixonado, terminando, assim, a sua saga, sabe? O seu universo. Eu fico triste. Eu fico muito triste. Eu fico triste. Eu lembro quando acabou Senhor dos Anéis, sabe? Eu fiquei muito triste. A trilogia, né? Quando voltou com Hobbit. Tem aquela empolgação, depois tem aquela tristeza também, né? Mas pelo menos os Seus Anéis entrega 3 finais. Aqui não. Aqui o Logan é um filme mais reto, mais simples. Eu diria que até mais simples do que eu esperava antes. Outra qualidade do filme é ele conseguir ir em vários estilos, mas no final ele meio que escolhe o estilo dele e vai muito simples, né? Tinha 17 anos. Metade da 17 minha anos vida. atrás. Metade da minha vida. Você tinha cabelo. Não fala isso, cara. Mas falar de velhice, assim, a gente tá falando de velhice, é um dos temas do filme, né? Sim. O Logan, ele tá meio que cuidando agora, como se fosse um filho cuidando do pai do professor X, o professor Xavier. Muita gente tá falando da estética do filme, de ser o action e tal. Pra mim, de cara, a melhor coisa do filme é a relação do Xavier
com o Logan e do Logan com a X-23, né? O interessante é que esse filme funciona como um filme solo do Sim. Wolverine, né? Talvez no primeiro filme, a gente tem mais Logan do que Wolverine Sim, e tal, tem um pouco sim. de Arma X, mas talvez pela primeira vez o Wolverine tá por trás do Logan, assim, é o Logan que tá segurando